Olá, trabalhadores do Centro Paula Souza. Eu sou a Silvia Helena de Lima, presidente do Sinteps. Saudações a todas e a todos. Eu sou Renato de Menezes Quintino, vice-presidente do Sinteps. O Sinteps está lançando mais um canal de comunicação com os trabalhadores do Centro Paula Souza. É o podcast Sinteps, o nosso programa de rádio, que terá uma sessão de informes e também uma sessão de bate-papo, onde receberemos o advogado Augusto Bonadio, da nossa assessoria jurídica. Fique com a gente e esteja bem informado sobre seus direitos e as iniciativas do nosso sindicato. A partir de agora, você acompanha os principais fatos que marcaram este último período nas ETECs e FATECs. Para mais detalhes sobre cada um deles e outras informações também, consulte o site do Sinteps, www.sinteps.org.br. A primeira notícia é sobre a evolução funcional. Neste ano de 2020, a grande conquista, sem dúvida, foi a realização do processo de evolução no Centro Paula Souza. Apoiando-se nas limitações impostas pela Lei Complementar 173, a lei do governo federal que suspendeu reajustes, correções de benefícios e contagem de tempo funcional até o final de 2021, o governo Dória tentou inviabilizar a nossa evolução, mas prevaleceram a insistência e o trabalho incansável do Sinteps, que elaborou dezenas de documentos comprovando que a Lei Complementar 173 não poderia se aplicar à evolução funcional, pois este era um direito já garantido antes da lei. Durante o processo de realização da evolução, o Sinteps manteve atenção total ao processo. Foi assim que, quase que diariamente, a direção da entidade denunciava e cobrava soluções da superintendência do centro a cada empecilho que surgia. Com isso, foi possível garantir os direitos de muitos trabalhadores. Temos muito a conquistar ainda. Algumas questões, como a possibilidade de pular direto para a titulação realizada, ainda não foi possível. Mas isso e vários outros pontos constam na luta do Sinteps pela reforma da carreira em vigor. É aí também que vamos lutar para corrigir as tabelas salariais de todos os segmentos. Fique atento à divulgação e participe dessa luta. Agora uma informação sobre o retorno às atividades presenciais. O Conselho Diretor do Sinteps, reunido em 16 de dezembro, deliberou por unanimidade manter a posição da nossa entidade em relação ao retorno às atividades presenciais. Só aceitaremos retornar quando houver garantia de vacinação e condições sanitárias seguras para todos. Se não for assim e houver pressão pela volta, o sindicato vai indicar a categoria à greve sanitária, ou seja, que prossigamos em teletrabalho com a restrita exceção dos serviços essenciais. Fique atento às informações do sindicato no início do ano. Vamos falar agora sobre a garantia de abertura de turmas. Nesta mesma reunião do Conselho Diretor de dezembro, foi decidido reforçar ao Centro Paula Souza a reivindicação de que sejam suspensas todas as restrições existentes para a abertura de turmas no Vestibulinho e Vestibular 2021. O sindicato considera absurdo que, em meio a uma pandemia, com todas as restrições existentes, o centro queira impedir a abertura de turmas que não tenham alcançado determinada relação candidato-vaga. Nossa reivindicação é que não haja nenhum pré-requisito nesse sentido e que todas as turmas que forem completadas sejam abertas. Todas as vagas públicas devem ser mantidas. Aliás, vamos falar um pouco mais sobre isso no bate-papo que teremos com o nosso advogado daqui a pouco. Direitos dos aposentados e pensionistas. O Sinteps integra a mobilização de dezenas de entidades sindicais do funcionalismo paulista que luta para derrubar a taxação extra que os aposentados e pensionistas autárquicos do Estado estão sofrendo. Após a reforma da Previdência Paulista, em março deste ano, o governador Dória baixou um decreto, de número 65.021, aumentando drasticamente a contribuição destes aposentados e pensionistas. Na Assembleia Legislativa, há 5 projetos de decreto legislativo, PDL, que propõem cancelar esta medida injusta. No dia 16 de dezembro, quase conseguimos que eles fossem para a votação em plenário, mas uma manobra da base governista impediu.
Em 2021, essa luta vai continuar. Uma boa notícia veio de Brasília. Depois de muita pressão popular, o Congresso Nacional finalmente acaba de aprovar o novo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Havia um movimento de setores do Congresso para colocar na regra a destinação de grandes somas de recursos públicos em escolas privadas, o que seria um absurdo, pois a verba pública deve ser usada em escola pública, para toda a população. O Sinteps participou ativamente da campanha nacional que garantiu essa vitória. Muitos trabalhadores atenderam aos apelos do sindicato e enviaram mensagens de pressão sobre os deputados federais e senadores. Valeu a luta. Fundeb público, verba pública apenas para escola pública. Eu sou a Silvia, presidente do Sinteps, e agora, aqui no nosso podcast Sinteps, vamos receber o Dr. Augusto Bonadio, o advogado do sindicato. Ele vai nos contar as principais novidades na área jurídica. E já temos muitas vitórias importantes. Vamos à primeira delas. Dr. Augusto, o Sinteps teve uma importante vitória judicial, que foi a garantia do acúmulo para os docentes. Explique um pouquinho o que pede a ação e como está a execução da sentença. Olá a todos e todas. Obrigado, presidente. Com relação à ação em que se discute a limitação de 64 horas semanais, a gente tem que o Centro Paula Souza, pela Lei Complementar 1240, trouxe essa previsão em uma lei estadual, de que os servidores e as servidoras do Centro Paula Souza, docentes, não poderiam acumular 2 cargos se superasse 64 horas semanais. Temos que o artigo 37 da Constituição Federal não faz essa previsão, é uma disposição constitucional que garante um direito aos docentes e àqueles docentes que trabalham em um cargo técnico ou científico, acumulado com um cargo de docente, de terem o acúmulo legal dessas jornadas, sendo apenas para esse fim utilizado o critério de compatibilidade entre os horários de trabalho. Então, essa invenção do Centro Paula Souza de 64 horas semanais foi discutida em uma ação ajuizada em 2016. Perdemos em primeira instância, perdemos em segunda instância, e em terceira instância, no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, fizemos o recurso foi apreciado pelo ministro Maurício Godinho, e este, em sua decisão recente, reverteu o entendimento posicionado pelos tribunais anteriores, entendendo, em consonância com o sindicato, de que os docentes não podem ter uma limitação de 64 horas semanais. Em que pese o brilhante entendimento do ministro Maurício Godinho, esse deixou de mencionar em sua decisão o pleito segundo da entidade sindical, que trata sobre o acúmulo dos docentes e cargos técnicos e científicos. Ele disse apenas que poderia ser acumulável 2 cargos de docente. Então, para isso, fizemos um embargo de declaração. Esse embargo de declaração está já concluso com o ministro para julgamento. Assim que houver uma decisão, um posicionamento sobre essa questão de acúmulo, faremos execução provisória para dar o mais rápido e mais célere andamento para que os servidores do Centro Paula Souza e as servidoras não fiquem prejudicados nessa questão. Olá a todas e a todos. Aqui quem fala é Renato, vice-presidente do Sinteps. Doutor, o Sinteps também ganhou ação relativa à descompatibilização do período eleitoral. O que significa essa ação e como é esta execução da sentença? Vamos lá, Renato. A ação de desincompatibilização eleitoral basicamente se deu no final do ano de 2019, em razão de um parecer vinculante da Procuradoria-Geral do Estado e do Centro Paula Souza, onde o Centro Paula Souza muda todo o entendimento que ele tem desde a sua fundação. Então, o Centro Paula Souza, desde quando ele foi constituído como Centro Paula Souza, ele entende que as incompatibilizações, o período de desincompatibilização, por ser um período
determinado pela legislação eleitoral, ele entendia que afastou, permanece com os vencimentos e permanece com o tempo como se fosse de efetivo exercício. Isso é o que a legislação fala, inclusive. Contudo, em 2019, ao final do ano de 2019, o senhor Paulo Souza altera o seu entendimento para considerar que o período de incompatibilização deve ser descontado do tempo de efetivo exercício dos servidores do Centro Paulo Souza. Nessa conjuntura, a gente questionou primeiro na via administrativa, sem resposta, fizemos ação judicial. A ação judicial em primeira instância foi improcedente, a gente recorreu à segunda instância e o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Tribunal de São Paulo, concedeu vitória ao Sintex, dizendo que a desincompatibilização, por ser um período determinado pela legislação eleitoral, deve sim ser contabilizado como tempo de efetivo exercício. Dessa decisão ainda cabe recurso, porém até agora não tivemos nenhum outro recurso do Centro Paulo Souza. Ainda uma outra vitória recente, a respeito da ação movida por uma integrante da Chapa 2, que concorreu às eleições do Sinteps, que foram anuladas pela Comissão Eleitoral. Como está essa ação? A ação foi ajuizada pela integrante da Chapa 2, onde o polo ativo é ela e o polo passivo é a entidade sindical. Nessa ação se discute o pleito eleitoral em si, e houveram algumas alegações de que, pela autora da ação, de que a comissão eleitoral havia dado uma decisão ilegal e irregular de suspensão, né, do pleito eleitoral, da posse dos eleitos, e uma convocação de uma nova Assembleia Eleitoral com um novo processo eleitoral desde o início, diante de algumas máculas que foram levantadas em sede de recurso administrativo interposto pela Chapa 1. Nessa discussão, a Chapa 2 traz à tona a ação judicial, o pedido de que fossem considerados eleitos os membros da Chapa 2 e que a decisão da Comissão Eleitoral, por consequência lógica, fosse declarada ilegal. Em um primeiro momento, Silvia, tivemos uma proposta do juízo, né, em primeira instância, em uma audiência que foi realizada com todos, e a proposta foi de que o Ministério Público fizesse um acompanhamento de uma nova eleição, então que essa eleição ocorresse novamente e com o acompanhamento do Ministério Público. Contudo, não foi aceita essa proposta pela integrante da Chapa 2 e a autora da ação, né? E por isso foi o processo para julgamento. O processo em julgamento, em primeira instância, o juiz entendeu que não havia qualquer irregularidade na decisão da Comissão Eleitoral e que, então, o Judiciário não poderia intervir na decisão, uma vez que legal e legítima pela Comissão Eleitoral. Tendo em vista a decisão improcedente, a autora recorreu da decisão, mandando o processo para o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo. Em julgamento recente do Tribunal Regional do Trabalho, foi uma votação unânime, porque lá temos 3 desembargadores votando, foi unânime o entendimento de que não só não há irregularidade e ilegalidade nas decisões da Comissão Eleitoral, como, de acordo com a própria decisão dos desembargadores, lá havia indícios suficientes e até provas suficientes de que havia mácula ao processo eleitoral. Então, ali foi exposto até pelo desembargador que não só por não haver irregularidade e ilegalidade da decisão da Comissão Eleitoral, mas também por haver indícios de máculas, como, por exemplo, o descumprimento dos roteiros das urnas, fato esse que foi imposto, né? O roteiro foi imposto pela Comissão Eleitoral para que fosse seguido, e não foi seguido. Então, nessa condição, os desembargadores entenderam pelo não provimento do recurso da autora e a manutenção de improcedência da decisão. É isso que temos até agora. A autora da ação e recorrente entrou com embargo de declaração, alegando uma nulidade de julgamento,
vamos aguardar o tribunal solucionar sobre essa questão. Doutor, a assessoria jurídica do Sintep está estudando uma ação judicial para pressionar o Centro Paula Souza a garantir as vagas de vestibular e vestibulinho, independente de índices de demanda. Isso porque o sindicato defende que todas as vagas públicas sejam garantidas. O senhor pode nos explicar como seria essa ação? Sim, Renato. Seguinte, essa ação, basicamente, a gente ainda está estudando ela foi muito recente, próximo agora ao recesso judiciário. Então, durante o recesso judiciário não há qualquer movimentação significativa de processo para quem tinha juízo agora. Então, vou utilizar esse tempo para pensar melhor sobre essa ação. Mas, basicamente, o que se discute em relação a isso é que o Centro Paula Souza ele exige, se não me falha a memória, 1,5 vezes o valor de candidato em relação ao número de vagas. Então, aqui a gente tem um critério esdrúxulo feito pelo Centro Paula Souza, porque se você tem 10 vagas ofertadas e que podem ser preenchidas, por que ter 20, 30, 40, 50 concorrentes? Não faz sentido. Ao passo de que todos passem no vestibular, tenham comprovado ali as necessidades, os requisitos, não há necessidade, na visão do sindicato e na visão do departamento jurídico, de que haja uma disputa, mas sim de que haja uma qualificação técnica e o ingresso dessas pessoas a uma instituição de ensino público que deve garantir o ensino público a todos e todas. Muito bom, isso mesmo. Tem mais uma pergunta. A Lei Complementar 173, baixada pelo governo federal, impede a concessão de reajustes e correções de benefícios até dezembro de 2021. Mas não é só. O governo Dória está usando essa lei para suspender a contagem de tempo funcional para efeitos de quinquênio e sexta parte, até dezembro de 2021 também. Sabemos que já existem várias ações contra essa lei. O Sinteps fará também uma ação judicial contra isso? Vamos lá, Silvio. Também, de igual forma, o departamento jurídico tem até se posicionado em alguns questionamentos feitos por filiados, né, sobre o nosso posicionamento jurídico sobre essa questão. Nosso posicionamento jurídico, tirado do contexto, obviamente, então, num contexto normal, de atividades normais, em que a sociedade está numa condição normal e não numa pandemia, a gente entende que essa alteração feita pela Lei 173, ela é inconstitucional, uma vez que uma lei complementar federal não pode, em momento algum, revogar um direito que está garantido numa Constituição estadual. Então, a Constituição estadual de São Paulo garante, por exemplo, no artigo 129, o quinquênio e a sexta parte. Não se pode, em nenhum momento, por segurança jurídica e até pelo próprio movimento, o processo democrático legislativo, não se pode autorizar que se tenha uma intervenção do poder legislativo federal sobre o poder legislativo estadual. Isso tem sido, sim, pauta de questionamento por vários entes, tanto entidades quanto servidores e servidoras do Estado, questionando individualmente essa questão. Por enquanto, a gente tem algumas decisões procedentes de primeira instância, que é o que a gente espera realmente no nosso estudo. A gente analisou essas questões e a tendência dos juízes de primeiro grau é conceder o direito. O que a gente está aguardando é o seguinte, Silvia, até para não colocar a categoria toda em risco, a gente assegura que vamos questionar judicialmente. O ponto é, precisamos entender como essas ações que já foram ajuizadas à frente da nossa, se essas ações no tribunal, que é onde a maior parte das ações se define, né, ou se define pela manutenção da sentença de primeiro grau, ou se define pelo não provimento e daí improcedência da ação, a gente tem que entender como o tribunal vai analisar toda essa questão para, então, escolher o melhor viés de pensamento e argumentação jurídica para que a gente tenha sucesso na ação. Departamento jurídico, a gente tenta sempre agir com cautela, às vezes é um pouco moroso, mas é uma morosidade inteligente, eu digo. A gente precisa
pensar, precisa entender o contexto, saber no que o judiciário pode se pautar para indeferir um direito desse pleiteado e então construir uma tese judicial que traga para a gente um resultado positivo futuramente. Dessa forma, eu concluo dizendo que a gente está estudando toda essa matéria da Lei 173 e estamos analisando todas as ações que já foram ajuizadas. A gente faz o acompanhamento dessas ações para entender como o tribunal vai se posicionar em relação a essa matéria para que a gente possa fazer algo efetivo e não algo simplesmente propor uma ação judicial. Muito bem, é assim mesmo que deve agir o nosso jurídico. E tem agido de forma que a gente tem tido bastante sucesso, felizmente. Então, aqui a gente termina este bate-papo do nosso podcast e convidamos vocês para os próximos, né, que virão a partir do ano que vem. Chegamos ao fim dessa primeira edição do podcast Sintex. Esperamos que tenha sido útil aos trabalhadores do centro. Esperamos que 2021 seja diferente, que possamos olhar para trás e aprender com as angústias e os momentos difíceis de 2020. O Sinteps deseja a todas e a todos um 2021 de esperança e fortalecimento dos laços de solidariedade construídos em 2020. Que seja um ano novo de alegrias, lutas e conquistas.